E a palavra de Deus nos ensina que não devemos ser ansiosos. E todos nós estamos pecando. E todos nós, se não vigiarmos, iremos adoecer de um mal chamado ansiedade. E eu confesso para os irmãos que eu já trato desse mal na minha vida. E hoje eu tive uma consciência maior de que além de mal, isso é pecado. Mas é um pecado muito grande. Porque quando a palavra de Deus diz: não andais ansiosos de coisa alguma, ela não está te perguntando se você pode. Ela não está falando, talvez você consiga. Isso é um imperativo de Deus. Está falando, não andeis. Assim como a palavra de Deus diz, não adulterarás, não roubarás, não matarás. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu falei, Deus, eu preciso passar isso para os meus irmãos, para eles terem uma consciência maior de que a ansiedade, além de ser uma enfermidade, é um pecado. Para nós estarmos falando, sai da minha vida, em nome de Jesus. E quando Deus nos manda vigiar com isso, não dá brecha para a ansiedade, é porque Ele sabe do mal, da intensidade que esse mal pode causar em nós. Tem pessoas tão ansiosas, mas tão ansiosas. E a ansiedade é um desdobramento da depressão. E aí a pessoa vai passando de um estágio para o outro. E se ela não busca Deus, o médico não tem cura para isso. Ela acaba perdendo a alegria de viver por conta de ansiedade. E eu vou te mostrar nessa noite que é um mal horroroso, que é pecado e que nós não podemos aceitar na nossa vida, que nós devemos fugir disso como nós fugimos de todos os outros pecados. Amém? Ansiedade é considerada pelos profissionais como a mais perigosa doença do século. Você sabia disso? De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. O psicólogo Rolomai afirma que a ansiedade é o mais urgente e o mais grave problema dessa geração. Irmãos, eu olho para dentro da minha casa e não tem ninguém que não seja ansioso. Eu tenho um netinho de 2 aninhos e ele vive roendo a unha. Ele vive querendo tirar um cantinho de carne, de cutícula que está aqui no dedinho, ele fica assim, ó. Igual o pai dele fica, ele fica também. Às vezes o dedinho dele inflama de tanto ele puxar a carninha do dedo aqui do lado. E isso é ansiedade. Você já viu criança roendo unha? É ansiedade. É um mal que nós precisamos tirar da nossa vida. A ansiedade atinge todas as idades. Nem as crianças estão livres de ansiedade. Eu conheço uma criança que, além de roer as próprias unhas da mão, ela roía do pé também. E se você tiver uma unha grande e deixasse assim a mão, dando bobeira, ela vinha e roía a sua também. E isso é ansiedade. É impulso, é impaciência, agonia. Dentro das nossas casas, nós temos muita ansiedade. O significado de ansiedade é um grande mal-estar físico e psíquico. É uma aflição, é agonia, é um desejo veemente e impaciente. Isso é ansiedade.
E a ansiedade, ela produz como que um estrangulamento. Uma estrangulação íntima. A palavra ansiedade traz a ideia de uma estrangulação. Ela produz uma fragmentação existencial. A pessoa é rasgada ao meio. Ela produz uma esquizofrenia emocional na pessoa. A pessoa ansiosa perde o equilíbrio. Estou falando a verdade? Estou falando a verdade. E essa mensagem, irmãos, ela não é só teoria. Ela é prática e funcional. Paulo nos ensinou aqui, na carta aos Filipenses, que ele experimentou esse mal na sua vida, mas ele venceu. Paulo, ele estava aguardando a morte, porque quando ele escreveu o livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, ele estava preso. Ele estava na antessala da guilhotina, aguardando a sua sentença final. E sabe o que ele diz antes, aqui nos versículos anteriores, de Filipenses 4? Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos! Aleluia! Paulo estava lá, esperando a sentença da morte. E ele ainda estava nos dando conselho. Fala, não fica triste não, meus irmãos. Igreja de Deus na terra! Glória a Deus. Não vos entristeçais. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! A ansiedade atinge os adolescentes. Tem adolescente aí que está fazendo terapia por conta de bullying, por conta de mudança no seu corpo, nos seus hormônios, na sua pele. Tem adolescente que fica cheio de espinha, aí já começa a ser alvo de bullying. Na nossa época, na nossa geração, não tinha bullying, não existia bullying. Hoje é isso. Os jovens também sofrem de ansiedade, né? Com quem vou me casar? Onde eu vou trabalhar? Os casados estão ansiosos porque vivem preocupados com a situação financeira, a criação dos filhos, a companhia dos filhos. E se eu perder meu emprego, como é que eu vou sustentar minha família? Os idosos vivem ansiosos porque têm medo das doenças. E sem plano de saúde, o que vai ser de mim se eu chegar nessa rede hospitalar aí, pública? E a solidão? E o abandono dos filhos, muitas vezes, da família? Você conhece alguém ansioso? Você se olhou no espelho hoje? Você é do tipo que quando não tem problema, você cria? Tem gente assim. Milhões são gastos com calmantes, com entretenimento, para aliviar o homem desse mal da ansiedade. A ansiedade é uma doença causada pelo pecado. Por que pecado, pastor? Porque nós ficamos tão ansiosos, tão preocupados com a nossa vida, com coisas materiais, que a gente se esquece da dimensão do poder de Deus em nossas vidas. A nossa vida está sendo vivida de uma forma tão acelerada, desenfreada, que eu penso que se eu não trabalhar, vai faltar tudo dentro da minha casa. E Deus está mostrando para nós aqui, nós somos testemunha da família do Carlos Eduardo com a Paulinha, que tem 2 anos que está desempregado, e Deus tem trago a provisão. Glórias a Deus, porque Ele diz: eu cuido de ti, eu sou o teu Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glórias a Deus. É esse Deus. Por que a ansiedade é pecado, pastora? Porque nós
problemas. Que nós esquecemos que o nosso Deus é poderoso. Deus é verdade. Glórias a Deus. Aleluia. Então a ansiedade é uma doença causada pelo pecado. Por isso a palavra de Deus traz solução. Tem solução. Graças a Deus. Se eu for para o médico, ele vai me passar uma medicação química, né? Fabricada. Que eu vou tomar, vai me aliviar. E eu vou tratar o sintoma. Mas e a causa? O que está me causando esse mal? Deus não. Deus trata a raiz do problema. Deus cura por completo. Graças a Deus. Aleluia. Paulo fala sobre os vários aspectos da ansiedade. A doença que nos ataca. Louvado seja Deus. As causas da ansiedade. A ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas ao invés de olharmos para Deus. Filipenses no verso 6 diz: eles não estavam vivendo, Filipenses 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Os filipenses, eles não estavam vivendo num paraíso. Eles estavam enfrentando perseguições. Glória a Deus. Eles estavam cercados de perigo. Isso está escrito lá no capítulo 1, no verso 28. Eles corriam risco de perder seus bens e até a sua liberdade. Paulo já estava preso quando escreveu para eles. Ele estava na antessala da guilhotina romana. Estava com os pés na sepultura. Quando olhamos as circunstâncias e os perigos à nossa volta, em vez de olharmos para Deus, que controla as circunstâncias, nós ficamos ansiosos. Se a gente focar no problema, na dor, no embaraço, no desafio, você vai enfraquecer. Exemplo, os espiãs de Israel que foram olhar a terra prometida. Eles voltaram de lá e a palavra de Deus diz que quando eles trouxeram o relatório para o povo de Deus, eles fizeram desmaiar aqueles que estavam esperando as respostas. Mas aí quando Josué e Caleb deram o relato deles, Josué e Caleb disseram: se o Senhor está conosco, nós vamos triunfar sobre os gigantes. Mas os outros falaram: não, nós somos como gafanhotos perto dos gigantes. O medo. O medo está junto da ansiedade. É verdade. Quando você deixa o medo te dominar, ele te paralisa. Ele pode fazer você desmaiar, como fez aquele povo do passado. Louvado seja Deus. Quando deixamos de olhar para o Senhor e colocamos os olhos nas situações, nos tornamos como Pedro. Pedro, quando viu Jesus andar sobre as águas, falou: se é o Senhor, manda eu ir ter convosco. E quando ele foi, ele estava com os olhos fixos em Jesus. E ele conseguiu andar sobre as águas. Portanto, esse problema aí que tem afligido a tua alma, a tua casa, aleluia, ou tem te acometido de alguma dor, aleluia, Jesus. Olha para Jesus. Amém. Fixa teus olhos nele. Amém. Aleluia. Porque a palavra diz que é de lá que vem o teu socorro. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. aleluia. Geazi olhou para o perigo, né? Quando o exército inimigo queria atacar o exército de Deus. Eliseu olhou para Deus e viu que mais eram os que estavam com eles do que aquele exército inimigo. Aleluia. Glórias a Deus. A ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados. Sabia? As pessoas nos fazem sofrer mais que as circunstâncias, muitas vezes.
Decepcionamos e somos decepcionados. Aleluia. No capítulo 2 de Filipenses, Paulo diz que as pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. Não é verdade? Eu amo uma pessoa, ela é minha amiga, mas daqui a pouco ela pode me decepcionar. E ao invés de ter alegria de ter conhecido aquela pessoa, agora eu vou sentir tristeza. As pessoas têm esse poder de roubar a nossa alegria. Existem muitas pessoas doentes, ansiosas e deprimidas, por causa de relacionamentos quebrados, de uma mágoa não curada, de uma ferida aberta. Há muitas pessoas presas pela amargura. Exemplo, falta de perdão torna você presa à pessoa que te feriu. Quando eu estou ferida, magoada, porque alguém fez algo comigo, onde eu estou pensando naquela pessoa. Eu vou para o quarto, ela vai comigo. Eu vou deitar, ela deita comigo. Eu levanto, ela está comigo, porque está na minha cabeça, estou pensando o tempo todo, estou ruminando o que aconteceu. E o que Deus quer de nós? Eita Deus! A palavra diz, não penseis nas coisas passadas, eis que faço novas. Glória a Deus! Glória a Deus! Por quê? Porque tem coisas que nos maltratam, nos ferem, nos adoecem. E Deus não quer isso para nós. Mas a gente fica carregando pecado, ferida, 10, 20 anos, coisa que aconteceu lá na minha infância. Eu estou sofrendo hoje. Gente, o sangue de Cristo tem poder na minha vida. Aleluia. Na tua vida. Amém, aleluia. Glória a Deus. Isso tem que acabar, irmãos. Senão vai nos matar antes da hora. Louvado seja Deus. Já pensou se Paulo não tivesse sido curado, irmãos, na sua mente? Por isso que a palavra de Deus diz, né? Como o pastor pregou lá ontem o versículo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por isso, tudo que é puro, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, seja isso, tudo que é amável, seja isso que ocupe a tua mente, os teus pensamentos. Aleluia. Tem gente que fala, pastor, isso aí é confissão positiva. Se está na Bíblia, irmão. Graças a Deus. Deus mandou eu pensar no que é bom. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Deus, Ele tem a instrução para nós sabermos viver melhor, cuidando da nossa saúde mental. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não nos quer com relacionamento quebrado. Deus não nos quer carregando lembrança que nos faça sofrer. A ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais, eu já disse. Filipenses 3,19 diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Deus não quer que nós nos preocupemos com as coisas terrenas. Por isso Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmãos, é alguma. Não, isso aqui, Deus, eu tenho que ficar preocupado, porque isso aqui só Deus. É só Ele em todas as coisas. Porque a sua palavra diz, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paulo diz que algumas pessoas vivem ansiosas porque elas só se preocupam com o que é material. Eu acabei de ler. Essas pessoas fazem do dinheiro o seu Deus. Não é verdade que hoje qualquer conversa que a gente comece, daqui a pouco o dinheiro está no meio? Eles não confiam em Deus. Nós vivemos numa sociedade materialista. O dinheiro é o Deus dessa geração.
As pessoas compram o que não precisam, e isso é verdade. Às vezes eu vou na loja, aquilo enche os meus olhos, eu compro, fica lá pendurado no guarda-roupa, eu nunca uso. Dou para alguém, às vezes, tirando a etiqueta e dando para alguém. Por conta que a gente não pensa, que a gente quer adquirir, a gente quer ter. As pessoas compram o que não precisam, com dinheiro que não tem, né? Porque, como eu, a maioria das vezes só compro no parcelado. Para impressionar as pessoas que nem conhecem. Na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos, irmãos. Nós, a sociedade, a população, consumia 5 vezes menos que hoje, irmãos. O luxo de ontem tornou-se a necessidade do hoje. Hoje, mais de 70% das famílias precisam de 2 rendas. É a esposa trabalhando, é o marido trabalhando. Às vezes a mulher não pode trabalhar, fica com as crianças, o marido arruma um trabalho para o dia e outro para a noite. Ou então trabalha de segunda a sexta no trabalho, sábado e domingo vai fazer bico. Eita Deus. Por quê? Porque nós queremos viver num padrão que não, sabe, não precisa disso. Louvado seja Deus. Graças te damos, Jesus. Glória a Jesus. Hoje, mais de 70% das famílias precisam de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Hoje, coisas estão substituindo relacionamentos. Em sua manifestação, a ansiedade tem 2 aspectos, passado e futuro. Em relação ao passado, muitas pessoas que vivem ansiosas porque nunca resolveram os traumas e problemas do passado. Paulo fala disso em Filipenses 3:13. 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! O que eu tenho que fazer para ser bem-aventurado, para ser mais do que feliz? Prosseguir, esquecendo as coisas do passado, as mágoas do passado, as feridas do passado, as amarras do passado. Eu não quero isso para a minha vida, nem você quer para a sua. Em relação ao passado, já li, né? Muitas pessoas não esquecem. Paulo teve um terrível passado. Ele matou em nome da fé, em nome do zelo que ele tinha pela religião. Paulo se tornou um assassino. Agora você imagine se Deus não tivesse curado a mente de Paulo. Paulo teria ido para um hospício. Porque nós temos em nós a nossa consciência que nos cobra. Nós temos o padrão moral que diz onde nós erramos, ainda quando não temos o conhecimento da palavra de Deus. Agora imagine tanta maldade que ele fez a mulheres, a criança, a homens. Se Paulo tivesse ficado remoendo o seu passado, ele não nos teria deixado um exemplo de um cristão tão vencedor, tão fiel a Deus, como ele nos deixou. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O passado. Mas quando Jesus transformou a vida de Paulo, ele sepultou o passado no passado. Ele olhou para a cruz e não ficou preso aos seus sentimentos. Graças a Deus. Tirou de suas costas o fardo que lhe oprimia e ele disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! E nós não podemos deixar que aconteça conosco diferente. Quando o maligno jogar uma lembrança ruim na sua mente,
Deus. Glória a Jesus. Em relação ao futuro, o outro lado da ansiedade é o futuro. Existem pessoas que abandonam o presente com medo do futuro. Não é? Muitas pessoas tirando a própria vida porque está com medo de amanhã, do que vai acontecer, do que está por vir. Das dívidas. Irmãos, até a minha nação está endividada. Quem sou eu para não estar? Você vai se desesperar com isso? Deus é fiel. Aleluia. Existem pessoas que abandonam o presente com medo do futuro. Eles estão tristes hoje porque estão com medo do amanhã. Eles têm medo de viver e têm medo de morrer. E aí? Vai fazer o quê? Tem medo de trabalhar, tem medo de perder o emprego. Isso aqui é a ansiedade quando chega na situação de pânico. Que eu estou tratando pânico. Que você tem medo de sair de casa, tem medo de entrar num carro. E o sangue de Cristo nos liberta. Glória a Deus. Você tem medo da multidão, você tem medo da solidão. E o resultado? O que essa ansiedade produz? Ela rouba as nossas forças. A pessoa ansiosa normalmente sofre por antecipação. O problema ainda não aconteceu e ela já está sofrendo, pensando como é que vai ser. Ao invés de viver o hoje, o aqui, o agora. A ansiedade rouba energia. E antes e quando o problema chega, se chegar, que já foi feita uma pesquisa que diz que 70% do que a gente imagina, do que o ansioso imagina que vai viver, não acontece. Mas aí a pessoa fica sofrendo. E quando o problema chega, ela já está fragilizada para viver, para resolver aquela situação. Ansiedade é uma forte voz da incredulidade. Paulo nos exorta, não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade é uma desobediência a uma ordem divina. A ansiedade é perder a confiança de que Deus está no controle. Ai, mas eu não consigo resolver isso aqui, pastor. Isso aqui eu não dou conta. Ah, não, hoje essa tribulação veio para me derrubar. Não é você que vai resolver, meu irmão. Porque não sois vós que vai pelejar. É Deus que peleja por vós. Aleluia. Deus é teu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Glória a Deus, obrigado. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas se eu me entregar, a ansiedade rouba as minhas forças. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. A ansiedade é perder a confiança de que Deus está no controle. Ela ocupa o nosso coração quando tiramos os olhos da majestade de Deus para colocarmos na grandeza dos nossos problemas. Devemos ser como Josué e Caleb. Se o Senhor se agradar de nós, podemos triunfar sobre os gigantes. Glória a Deus. Foi isso que eles disseram. Aleluia. Glórias a Deus. A ansiedade é inútil. Está lá em Mateus 6:27, Jesus disse: qual de vós, qual de vocês pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? É verdade, Deus. A preocupação, em vez de dilatar a vida, ela encurta. Mas 1 Pedro 5,7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glórias a Deus. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Glória a Deus. A ansiedade é incompatível com a fé cristã. Jesus deixou claro: portanto, não vos inquieteis dizendo: o que eu vou comer, o que eu vou beber, com o que eu vou me vestir. Pai das luzes, remédio para a nossa doença, para a doença do século. A ansiedade é o oposto da vontade de Deus para nós. Um cristão ansioso é uma contradição. Deus não apenas dá uma ordem,
Não andeis ansiosos, mas Ele oferece a solução. Ele não apenas dá o diagnóstico da doença, mas Ele oferece o remédio celestial. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos entender que Deus é maior que os nossos problemas. Graças a Deus. Nossa vida está nas mãos do Deus que governa o universo. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Nossa vida não está solta de acordo com as circunstâncias, com o que nos Graças a acontece. Deus. Aleluia. Deus tem o controle dela. Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia! O Deus que está no trono governa a nossa vida. Os nossos problemas estão debaixo dos seus pés. Graças a Deus. Glória a Deus. Os discípulos, quando estavam ansiosos, enfrentando uma tempestade, de madrugada, Jesus apareceu andando sobre as águas. Glória a Deus. Sobre o mar. Ele estava dizendo com isso: aquilo que ameaça vocês está debaixo dos meus pés. Graças a Deus. Aleluia! Isso é profundo, irmãos. É verdade. Aquilo que te causa pavor, que te causa pânico, que te deixa aflito, agoniado, é debaixo dos pés do nosso Deus. Graças a Deus. A uma distância, a distância de uma oração tua para com o Pai. É verdade. Porque se você se dobrar, você vai se levantar diferente. Aleluia. Você vai se levantar fortalecido. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aprenda a orar corretamente. Aí Paulo nos ensina. Aqui, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E aí Paulo nos ensina a orar corretamente aqui. Pela súplica, pela oração, com ações de graça. Aqui tem um segredo para nós nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Paulo fala sobre 3 tipos de oração: adoração, petição e ação de graças. A oração pode fazer por nós o que a ansiedade não pode. É verdade. Paulo diz que devemos aprender a adorar a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós nos prostramos: Senhor, olha para mim, miserável pecador. E aí a gente vai com aquela oração micha, medíocre, pequena. E o que Paulo está nos ensinando aqui? Eu tenho que orar com súplica, com ações de graça, com adoração. Você vai entrar na presença de Deus e você tem que ter consciência de que Ele merece ser adorado, glorificado, exaltado por tudo que Ele é. Ele tem que ser adorado. Ele é o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Príncipe da Paz. Ele morreu numa cruz no teu lugar. Ele pagou a minha dívida e a tua. Ele nos concedeu o perdão dos nossos pecados. Ele é a nossa provisão. Aleluia. Ele é o nosso bom pastor e nada vai nos faltar, diz a sua palavra. Eu creio. Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Graças a Deus. Olha aí o salmista. Aleluia. Olha aí o salmista dizendo angústia. Paulo diz que devemos aprender a adorar a Deus. Diga, oração. Oração. É fundamental. É fundamental. Intimidade. Intimidade. Com Deus. Com Deus. Orar Orar é estar é estar em comunhão em comunhão com o Rei com o Rei do do universo. universo. Nós adoramos a Deus por quem Deus é. Em vez de ficarmos ansiosos, nós devemos contemplar a majestade de Deus, a grandeza desse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Devemos descansar nos seus braços. Se esse Deus é tão grande, se Ele disse assim para mim,
Deus amou o mundo, Deus amou a minha vida, a sua vida de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecer, mas ter a vida eterna. Aleluia. Esse amor infinito não se pode medir. É verdade. Quem fez isso por mim não vai cuidar de tudo que eu preciso. É verdade. Por isso Deus fala que é pecado eu ficar ansiosa, porque eu estou duvidando de que Ele é poderoso, de que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, de que Ele é onipotente. Ele sabe tudo, Ele pode tudo. Aleluia. Para que ficar ansioso? A gente não pode mudar nada com a nossa ansiedade. Nós só adoecemos. Estamos adoecidos de ansiedade. E eu quero ser curada. E diga, eu também. Eu também. Aleluia! Glória a Deus. Devemos contemplar a majestade de Deus, descansar nos seus braços. Esse Deus tão grande é nosso Pai, nos ama, cuida de nós e sabe o que precisamos. E é dele que procede, que vem todo dom perfeito e toda boa dádiva. Eita glória, aleluia. Agora, se você não ora por tudo, se você passa a sua semana inteira, seu dia inteiro, sem falar com Deus, sem deixar Ele falar contigo através da Bíblia Sagrada, você vai estar ansioso por tudo. Por tudo. Você vai estar longe da palavra de Deus, de Jesus, que é o Verbo vivo. Como é que você não vai ficar ansioso? As pesquisas dizem que até as crianças estão ansiosas porque elas passam o dia mexendo no computador, na internet. E aqueles joguinhos são muito acelerados. Eu tenho essa experiência, eu tenho esse conhecimento, porque eu convivo com meus netos, com meu neto. Então eu passo o dia mexendo na internet. Quando você fala, vai na cozinha, e a luz está apagada, ele tem medo. Ele não vai. Eu lembrei disso, agora eu quero colocar isso. Então, para você ver como essa aceleração da vida provoca essa doença até nas crianças. Não é bom a gente deixar nossas crianças o tempo todo com o celular na mão, na frente da televisão, na frente de um computador. Vamos cuidar das nossas crianças. Tem criança fazendo terapia, sendo acompanhada por psicólogos. Tem criança que não está sendo acompanhada, mas tem a necessidade de ser. Por conta de tantas demandas, de conflitos familiares, dessa vida desassistida, desacompanhada dos pais. Coloca na frente de um computador e meu filho está uma bênção, está me dando um sossego, mas ele não está sendo bem instruído. Ele não está sendo bem acompanhado como deveria. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agora, se você não ora por todas as coisas, você estará ansioso pela maioria delas. A oração é o remédio, é a medicina que Deus tem para nós. Salmo 116, verso 7, eu quero ler. Já estou acabando, tá, irmãos? Não se canse. Glória a Deus. Eu sei que foi bastante palavra. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Verso 7 diz assim, olha: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Olha que Deus poderoso. Aqui o salmista está falando, sossegue minha alma. Fica quieta. Aleluia. E a palavra ainda diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Paulo diz que podemos agradecer a Deus, né? Nós devemos orar com súplicas, com petições, com ações de graça. Paulo diz que podemos agradecer a Deus o que já temos recebido, porque nós
Nós colocamos uma lente de aumento nas nossas vidas só naquilo que eu quero, que falta chegar na minha vida. E o que Deus já fez? E o que Deus fez por você, que não tinha ninguém que pudesse fazer? Quantas lutas, quantas vitórias Deus já colocou na tua mão? E isso também deve ocupar os nossos pensamentos. Aleluia. Quando Satanás vier falar, olha a tua vida, como é que está, você é um fracassado, você não dá conta de nada. Para trás de mim, Satanás, porque eu sou vaso escolhido, porque eu sou sacerdote, porque eu sou ministro do meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Olhe para tudo que Deus fez na tua vida, ao seu redor, na vida de quem você ama. Deus desbarata os nossos inimigos quando o louvamos. Exemplo disso, lá em 2 Crônicas 20, 21, Josafá ganhou a guerra só louvando a Deus. É verdade. Aprenda a pensar corretamente. Isso é medicina, isso é remédio para as nossas vidas. Por isso o Senhor fala, tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é correto, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, seja isso que esteja aqui, ó, na sua caixinha, na sua cachola, no seu cérebro, nos seus pensamentos. Glória a Deus, aleluia. Se nós aprendermos a pensar assim, eu não vou adoecer. Eu não vou ficar pensando na dívida que está lá e que eu não tenho dinheiro para pagar, que o Serasa está me mandando carta. Deus vai me dar sabedoria e eu vou colocar em ordem a minha vida financeira. Amém. E vamos profetizar sobre o vale de ossos secos. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aprenda a pensar corretamente. Provérbios 23, 7 que diz, como imaginem em sua alma, assim ele é. Você imaginar, se você pensar coisas boas, olha Deus nos ensinando. Aí o homem inventa um curso e diz que é um coach, que vai te ajudar a andar direitinho, a planejar a tua vida. Olha que Deus, olha o coach. Jesus é o coach dos coaches. Aleluia. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus. Você é produto dos seus pensamentos. Se você guarda coisas boas aqui, ó, na sua mente, você vai ser um vencedor. Mas se você entulha só coisas ruins, negativas, lembranças malignas, derrotas, nós vamos te enterrar. Tem jeito de você vencer desse jeito. Prova disso foi Ana. Ana, enquanto ela ouvia os desaforos, os insultos de Penina, sua rival, ela estava ali, ó, deprimida, ansiosa, chorando. Não tinha um relacionamento nem bacana com seu esposo, porque ela estava ali chorando. Eu quero filhos, eu quero filhos, eu quero filhos. Mas quando ela ouviu a promessa, Glória a Deus. sua mente e o seu ventre foram curados. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Glórias a Deus! Aprenda a agir corretamente. Isso é medicina para a nossa vida. Ser cristão não é apenas ter o conhecimento. Estou acabando. É sobretudo vida. Conhecimento sem prática não fará de nós pessoas melhores que os demônios. Eles creem, irmãos. Os demônios creem na palavra de Deus. Eles estremecem, mas não obedecem. É verdade. Então a gente não pode se parecer com os demônios. Eu tenho que obedecer. Aleluia. Glória a Deus. A cura para a ansiedade não está nos recursos humanos, mas na provisão divina. Glória a Deus. Quando usamos corretamente o que Deus nos ensina, isso produz cura em nós. A paz de Deus é o resultado da nossa cura. Aqui, Paulo fecha aqui a palavra assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Quando eu estou ansiosa, que eu oro, que eu adoro a Deus, que eu faço as minhas petições, e que eu agradeço tudo que o meu Deus
fez por mim. Eu vou receber a paz de Deus no meu coração. Aleluia. E a paz de Deus vai fazer barreira para a ansiedade não prevalecer, não entrar na minha Glória vida. a Deus. Aleluia. E a paz de Deus, diga, a paz de Deus A paz de Deus vai guardar vai guardar o meu coração meu coração e a minha mente. e a minha mente. Amém. Aleluia. Em nome de Glória a Jesus. Glórias a Deus. O mesmo coração que estava cheio de ansiedade, pela oração agora, estará cheio de paz. Temos não apenas a paz com Deus, mas um relacionamento certo com esse Deus. Glória a Deus. Você tem não apenas um sentimento de paz, mas você tem uma pessoa divina, onipotente com você. Graças a Deus. Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém. As palmas, Aleluia. louve o nome do Senhor. Coloca para mim, Paulinha, o hino. Feche os seus olhos agora.